Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje é a nossa última aula desse ano, né? Então eu gostaria primeiramente de agradecê-los por esse ano tão diferente na nossa vida, né? Eu espero que vocês tenham conseguido absorver o conteúdo ou parte dele através das nossas videoaulas, né? Eu posso garantir para vocês que assim como não foi fácil para vocês para assimilarem tudo isso que está acontecendo, para nós professores também foi bastante difícil. Mas a gente tentou dar o nosso melhor, né? Então, nessa aula de encerramento, eu espero que vocês terminem o ano com essa visão, né? De que nós demos o nosso melhor, de que nós fizemos. Eu sei que da parte de vocês também, vocês se esforçaram para aprender, né, ter que mudar toda essa rotina, a gente acompanhar videoaulas e não mais aulas presenciais, onde a gente podia interagir, né, acho que não tem como dizer que é igual ou parecido uma aula gravada para uma aula presencial, né? Então, mas diante de todos esses desafios, nós conseguimos vencer, nós conseguimos encerrar esse ano. Então, eu estou muito feliz da gente estar podendo ter essa última aula é, e encerrar esse ciclo, né, da vida de vocês. Alguns estão se formando esse ano, os outros já estão indo para o seu último ano, né, o último degrau. Então, eu desejo um Feliz Natal, um próspero ano novo a todos vocês e que a gente siga sempre juntos, né? Vocês viram aí que a disciplina de perícia contábil sempre vai demandar de vocês estudar, estar atento às normas, às mudanças que a gente tem na legislação, né? Então, esse caminho vocês vão ter que trilhar para serem peritos contábeis, tá? Então, hoje a proposta para essa aula é eu fazer uma explicação da norma que versa sobre a educação profissional continuada, né? Então, nós fizemos um trabalho na última aula sobre essa norma, então vocês já sabem do que eu estou falando, e aí hoje eu vou explicar para vocês de uma forma mais detalhada algumas particularidades, alguns detalhes dessa norma, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiro vocês sabem que sempre que vocês quiserem saber alguma coisa, alguma norma oficial, vocês devem ir lá na página do nosso Conselho Federal para buscar essas normas, né? Então, essa ANBCPG 12, que versa sobre a educação profissional continuada, ela também está disponível lá, né, atualizada, então a gente tem que tomar esse cuidado de sempre estar verificando se a norma que a gente está lendo, que a gente está usando, se ela está atualizada, se está dentro dos padrões profissionais vigentes, né? Então, aqui eu coloquei para vocês visualizarem que essa norma também consta lá na página do portal do Conselho Federal de Contabilidade. Então, como eu já falei, essa é uma norma específica da educação profissional continuada, né? Então, a gente fez a nossa graduação, a gente foi lá, fez o nosso exame de suficiência, né? Conseguimos então obter o nosso cadastro, né? O nosso registro no Conselho Regional de Contabilidade e estamos aptos a exercer a nossa profissão a partir daí, né? A poder assinar balanços patrimoniais, a poder prestar todos os serviços que a profissão permite, né? Porém, nós sabemos que para algumas atividades profissionais que são específicas do contador, existe uma certa demanda de maior qualificação, né? Então, dentre essas, nós temos a auditoria e a perícia contábil, né? Então, como vocês sabem, a perícia contábil ela só pode ser feita pelo contador, né? Então, outros profissionais não podem fazer esse tipo de trabalho. E para que a gente possa exercer a profissão da perícia contábil regularmente, de acordo com as normas do Conselho, nós temos também que seguir essa norma, a NBC-PG 12, que fala sobre a educação profissional continuada. Então, como as nossas normas elas mudam anualmente, a gente tem revisões de normas, a gente tem atualizações, a gente precisa estar
capacitado de forma contínua, então a gente sempre vai estudar, tá? E essa norma ela traz elementos específicos de como essa capacitação deve ser feita, como que a gente deve comprovar que a gente fez essas capacitações para o conselho, tá? Então, essa norma, ela tem o objetivo de regulamentar o Programa de Educação Profissional Continuada, o PEPC, tá? Esse programa, ele foi criado, ele foi instituído pela Lei 12.249 de 2010, que alterou o decreto-lei que instituiu a nossa profissão, né, enquanto uma profissão regulamentada, tá? Então, com essa mudança da lei, a gente passou até a exigência desse programa de educação profissional continuada, tá? Então, a NBCPG 12, ele regulamenta, ele diz como que as coisas devem acontecer para cumprir a esse programa instituído pela lei, tá? E também definir quais são as ações do Conselho Federal e dos CRCs para viabilizar, controlar e fiscalizar o cumprimento dessa norma, tá? Desse programa de educação profissional continuada. Mas afinal, o que é então a educação profissional continuada, né? É a atividade que visa manter, atualizar e expandir os nossos conhecimentos e competências técnicas e profissionais, as nossas habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamento social, moral e ético, que são consideradas características, que são considerados elementos indispensáveis para que os serviços que nós, enquanto profissionais da contabilidade, especificamente da perícia e da auditoria, prestemos com qualidade para a sociedade, né? Então, a educação profissional continuada ela tem essa finalidade, né? Esse é o conceito que da gente desenvolver, a gente se manter, da gente atualizar e até ampliar, expandir esses nossos conhecimentos técnicos, competências técnicas, as nossas habilidades multidisciplinares, de lidar com questões de outras áreas e principalmente da nossa de elevar, de aumentar o nosso comportamento social, moral e ético. Então, nós, enquanto profissionais da contabilidade, precisamos ser pessoas éticas, precisamos ser pessoas que tenham moral na sociedade para serem respeitadas, né? Então, o conselho está sempre de olho nisso para que nós sejamos vistos pela sociedade e que o próprio profissional da contabilidade tenha isso em mente, que ele precisa ter esse comportamento moral, ético e social adequado, tá? Então, um outro ponto que é importante também da educação profissional continuada é que para que a gente consiga atender plenamente às normas que estão vigentes, que regem o exercício da profissão contábil, a gente precisa estar atualizado, a gente precisa ter uma capacitação adequada. Então, quando a gente fala em um programa de educação profissional continuada, é isso, é da gente estar sempre estudando, se atualizando para conseguir ter conhecimentos, competências e habilidades adequadas, ter um comportamento social, moral e ético adequados e conseguir dar conta, né, de atender plenamente as normas da profissão, certo? Então, isso que significa a educação profissional continuada. E aí, quais são as diretrizes básicas, né, desse programa de educação profissional continuada? Primeiro, fomentar, né, esse processo de educação profissional continuada dos profissionais da contabilidade, ampliar as parcerias com entidades de classe, regulatórias e fiscalizatórias, com o objetivo de apoiar esse programa, né, porque a gente precisa se capacitar, então a gente precisa ter aonde buscar essas informações, né? Então, esse programa ele também visa ampliar essas parcerias. Também tem questão de estabelecer uniformidade de critérios para a estrutura das atividades de qualificação profissional, tá? Estabelecer que a capacitação ela possa ser executada pelo próprio sistema do Conselho Federal, por entidades capacitadoras que sejam reconhecidas pelo Conselho como habilitadas, né, para fazer esse trabalho, ou pelo próprio profissional em atividades previstas na norma, né? Então, isso também é interessante. A gente tem onde buscar essas capacitações no Conselho Federal, em entidades que são
vinculadas, que são reconhecidas pelo Conselho como habilitadas para fazer essas capacitações, e também atividades feitas pelo próprio profissional da contabilidade, que podem ser reconhecidas como capacitação. Tá? E fomentar a ampliação do universo de capacitadoras credenciadas para possibilitar o atendimento desses eventos de educação continuada que são necessários. Então, o programa ele tem essas diretrizes básicas, é isso que ele se propõe a fazer. Tá? E aí, a educação profissional continuada ela é obrigatória para quem? Né? É importante a gente saber disso, porque não é para todos, não são todos os profissionais da contabilidade que são obrigados, né, que é obrigatório cumprir com esses requisitos da educação profissional continuada. Então, nós temos que os auditores independentes que são inscritos no CNAE são obrigados. Aqueles que exercem a atividade de auditoria, né, de modo geral, como sócio, responsável técnico ou encargo de direção ou gerência de firmas de auditoria e de organizações contábeis, que fazem auditoria, né, que sejam responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis, em geral de grandes empresas, né, aí eu recomendo que quem quiser detalhar melhor esses elementos, que leia mais profundamente a norma e veja as suas especificidades. E o nosso caso, aqui da nossa disciplina, que estejam inscritos no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis do CFC. Então, nós sabemos que para fazer parte desse cadastro nós precisamos passar, né, ser aprovados no exame de qualificação técnica, que nós já vimos também anteriormente. Né? Então, passamos nesse exame, aí nós somos obrigados a cumprir a educação profissional continuada. Tá? E aí, qual que é a carga horária obrigatória dessa norma? Né? Então, nós temos que cumprir no mínimo 40 pontos de educação profissional continuada por ano. Então, a gente vai ver daqui para frente que toda essa capacitação continuada que a norma traz para nós, ela é segregada em pontos. Então, nós temos que cumprir 40 pontos anualmente. Tá? Aí tem um detalhe: dessa pontuação anual, no mínimo 8 pontos devem ser cumpridas com atividade de aquisição de conhecimentos constantes da tabela 1. Tá? Então, 8 horas no mínimo nós temos 8 pontos, né? No mínimo nós temos que cumprir da tabela 1. Vamos olhar um pouquinho essa tabela 1 para entender o que é isso? Então, aqui é a tabela 1 lá da norma que traz para nós as atividades de aquisição de conhecimento. Então, quais são as possibilidades para a gente cumprir esses pontos, esses 8 pontos que são obrigatórios nessa tabela 1? Cursos e treinamentos internos e reuniões técnicas internas das organizações contábeis credenciadas. Então, são cursos que contribuam para melhorar a performance do contador, do perito, com conteúdo de natureza técnica e profissional. Tá? Então, requisitos, esses cursos eles podem ser presenciais ou à distância ou mistos. E aí, como que atribui os pontos para esses cursos? A cada hora cursada equivale a um ponto. Então, se você fazer um curso presencial ou à distância de 8 horas, você já atende a esse requisito das 8 horas mínimas da tabela 1. Tá? Então, essa é uma possibilidade, aí nós temos outras. Demais cursos e palestras credenciadas, então aí a gente tem que ir lá e consultar, né, no site do Conselho se o curso que a gente quer fazer ou a palestra, se ele está credenciado para pontuar, né, para o cumprimento da educação profissional continuada. Então, mesma lógica, um ponto por hora cursada. Geralmente, os cursos, eles já dizem, né, na sua divulgação que são credenciados justamente para comercialmente vender mais, né? Então, é importante você verificar esse credenciamento para contar essa pontuação. Cursos de graduação e pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu, oferecidos por instituições de ensino superior, reconhecidas pelo MEC. Né? Então, quais são as características disso? Se você cursar uma disciplina que tenha relação com a sua atividade profissional ou com a natureza técnica profissional da auditoria, você pode usar isso como parte, né, do cumprimento da sua carga horária, dos seus pontos aí de educação profissional continuada. No mínimo 360 horas aula, esse curso, né, para ser considerado de graduação e pós-graduação. E aí,
disciplina específica desse curso. Então, vamos supor que você fez uma pós em perícia. Essa pós você pode usar e aí você tem ali 1 ponto por hora limitado a 10 pontos por disciplina concluída com aprovação, né? Então, a gente fez uma disciplina lá, prova pericial, né? 10 pontos dessa disciplina você pode aproveitar aqui como uma aquisição de conhecimento, uma atividade de conhecimento, tá? Aí nós temos autoestudo credenciado, então os cursos à distância por meio virtual também você pode fazer, né? Os cursos EAD. Aí tem um mínimo de 75% de acertos para aprovação, né? Tem uns detalhezinhos que é importante a gente levar em consideração, né? Então também vale a 1 ponto por hora concluído com a aprovação. E aí, por fim, os eventos credenciados, como conferências, seminários, fóruns, debates, encontros, reuniões técnicas, painéis, congressos, convenções, simpósios nacionais e internacionais, então eventos presenciais, à distância ou mistos, com controle de frequência, vale 1 ponto limitado a 20 pontos por evento, né? Então, se você vai em um evento que seja de 40 horas, por exemplo, você vai conseguir 20 pontos aí relativos a essa capacitação, tá? Então vejam que tem bastante possibilidade da gente conseguir cumprir, né? Só que na tabela 1 a gente já consegue vários pontos. Se você consegue 20 pontos aqui, faz uma outra capacitação, um outro curso de 10 horas, mais um outro de 10 horas, já atende ao requisito da norma, né? Então, só que isso tem que ser anual. Então, é importante que vocês, enquanto peritos, participem dessas capacitações quando aparecerem, quando for possível, para chegar lá no final do ano vocês conseguirem comprovar essa capacitação ao longo do exercício, tá? E aí nós temos outras atividades que são aceitas além desses constantes na tabela 1 que a gente acabou de ver, né? Então, na tabela 2 tem lá o exercício da docência, então se vocês forem professores, exercer a docência na área, né, tem alguns requisitos, mas pode ser usado. Também é aceito a atuação como participante em comissões técnicas, em bancas de TCC, de mestrado, de doutorado, as orientações de TCC, mestrado, doutorado também servem. Aí na tabela 4 a produção intelectual, a publicação de artigos, de livros, isso também conta para essa capacitação, né? Só que lembrando que 8 horas é exclusivo da tabela 1, o restante pode ser aqui da tabela 2, 3 ou 4, tá? Aí depois que a gente faz isso, fez essas capacitações, chegou, né, na data que a gente deve prestar contas, a gente tem que preencher o relatório de atividades que está previsto lá, estabelecido, tem um modelinho lá no anexo 3 da norma que vocês já viram também, tá? Então, a gente tem que preencher essas informações, colocar lá os nossos cursos, especificar, para subir, né, colocar isso lá no nosso login e senha que a gente tem que acessar lá na página do Conselho Regional de Contabilidade, certo? Então nós temos que preencher isso tudo e mandar o relatório e os comprovantes de cumprimento. E aí como que a gente comprova, né? Então o cumprimento da pontuação, ele deve ser comprovado mediante a verificação das atividades constantes nesse relatório que vocês vão preencher e enviar lá no Sistema de Educação Profissional Continuada do CRC, né? Nos casos em que houver essas atividades que eu falei ali dos outros anexos, docência, pós-graduação, que precisa de verificação, isso precisa ser informado também lá pelo Sistema de Educação Profissional Continuada, tá? O prazo para envio do relatório, isso aqui é muito importante, dia 31 de janeiro do ano subsequente ao ano base, então que nem agora, 2020. Fizemos as nossas capacitações. Quando que nós temos que mandar o relatório? Até dia 31 de janeiro do próximo ano, então de 2021. Todo começo do ano a gente vai precisar prestar contas dessa nossa capacitação ao longo do ano, tá? Então entra lá em minhas atividades e coloca, sobe lá os arquivos e as comprovações, certo? E aí, falando um pouquinho mais desses prazos, então a gente já viu que o prazo para enviar esse relatório é até dia 31 de janeiro, né?
E o conselho ele vai fazer a finalização dessas verificações, dessas conferências, se a gente atendeu, cumpriu os requisitos da norma, até o dia 30 de abril de cada ano. Então, até dia 31 de janeiro a gente sobe as informações, até dia 30 de abril eles fazem essa verificação e é publicada, é disponibilizada na internet uma lista de quem cumpriu ou não cumpriu esses requisitos, tá? Quem atendeu a norma ou não atendeu. E aí o que acontece se eu não cumprir, né? O não cumprimento, ele constitui uma infração às nossas normas profissionais de contabilidade e ao nosso Código de Ética Profissional do Contador, que deve ser apurada em um processo administrativo no âmbito do conselho. Então a gente vai sofrer um processo administrativo pelo não cumprimento dessa norma, tá? A lista de quem não cumpriu dos inadimplentes, ela vai ser feita pelo próprio Conselho, vai ser enviada à Vice-Presidência de Fiscalização Ética e Disciplina do Conselho Federal, para que seja lavrado um auto de infração e abertura do processo ético-disciplinar no Conselho Regional de Contabilidade. Tá? Então é uma coisa séria. Se a gente não cumprir essa carga horária da capacitação, a gente vai ser notificado, a gente vai passar por esse processo administrativo no âmbito do Conselho. O não cumprimento da carga horária mínima acarreta a baixa do nosso Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Então, o nosso CNPC, a gente fez aquela prova para fazer parte do Cadastro Nacional de Peritos. Se a gente não cumprir essa capacitação, a gente perde esse registro no Cadastro Nacional. Então a gente fica impedido de exercer a perícia contábil, para vocês verem como isso é sério, é muito importante essa capacitação. Também né, a norma deixa claro para nós que a baixa só vai ser efetivada depois nesse processo administrativo, que a gente tenha a possibilidade de ampla defesa, o contraditório, justificar o porquê que a gente não cumpriu, o que aconteceu, né, enfim. E aí eles vão, dentro do processo administrativo, fazer o julgamento, a análise e chegar à decisão de se baixa o cadastro ou se permite, se dá uma chance, enfim, daí você ficar dependendo das situações específicas do processo que você tiver sujeito. Então, como eu falei, até o dia 30 de abril né, de cada ano vai ser disponibilizado aos profissionais a certidão de cumprimento, isso é legal, tá? Então a gente tem lá o nosso nome publicado numa lista de quem cumpriu e também é lavrada uma certidão de quem cumpriu ou não cumpriu essa pontuação mínima estabelecida na norma, tá? Então a gente tem todo ano tirar essa certidão só para ficar certinho, ter certeza que a nossa parte foi cumprida, tá? Então, pessoal, é isso, essa norma ela traz essa obrigatoriedade da gente se capacitar, de ter essa capacitação de forma continuada, né? E os nossos conselhos, o CRC, ele tem a responsabilidade de promover e incentivar a implementação dessas atividades de capacitação que permitam o cumprimento dessa norma, né? Então, isso é importante que os nossos conselhos eles vão sempre fazer atividades de promoção e incentivo dessas capacitações, certo? E aí fica aqui a dica do professor para encerrar: cumpra a norma, né? Façam as capacitações. Se vocês não fizerem isso, todo aquele esforço para ser aprovado no exame de qualificação técnica ele vai por água abaixo, tá? Porque vocês podem perder um cadastro por não cumprir a capacitação. Como vocês viram, tem várias possibilidades, é algo bem fácil da gente conseguir atender anualmente, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E eu desejo a todos um excelente final de ano novamente. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.